Nós vamos iniciar com a pastora Osani. A pastora Osani, ela é missionária, ela trabalha no projeto Poder do Amor, é uma casa de passagem com refugiados venezuelanos em Pacaraima, fronteira com a Venezuela. A pastora Osani é um exemplo de trabalho ali, de dedicação. Já tive o privilégio de conhecer. E que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Obrigado por ter vindo. Que Deus a use. Tá bom? Fique à vontade. Meu bom dia a todos e a todas, aos amados e amadas. Como já foi anunciado, né, nós estamos ali em Pacaraima, região de fronteira. Somos a porta de entrada dos migrantes e refugiados venezuelanos. Somos o primeiro contato, né, deles com o povo brasileiro, com a língua portuguesa. Somos ali a primeira impressão que o povo brasileiro deixa aos migrantes e refugiados. E temos essa incumbência, por Deus, de mostrar ali, no primeiro contato, o amor do Senhor sobre essas pessoas, né? Que já vêm assim tão traumatizadas, crianças que passam por um processo difícil, porque não é só lá que nós vamos tratar a chegada, né? Nós temos que tratar os traumas, receber esses traumas de todo um processo dessa passagem, que já esteve bem difícil, nessa passagem quando a fronteira estava fechada, que eles tinham que vir por caminhos clandestinos, chamados por eles de trochas. Eles tinham que vir correndo vários riscos, né? De dia eles vinham pelas montanhas e à noite eles desciam, porque de dia eles se escondiam da própria guarda venezuelana e à noite eles tinham que descer pelo perigo dos animais. E muitos chegavam até nós com feridas nos pés, as crianças muito traumatizadas, as mães, porque quem conhece a passagem, quem já foi de férias ali para Margarita, sabe que há umas passagens bem perigosas, né? Umas curvas e há abismos. Então, à noite, as mães tinham muito medo dos filhos caírem em abismos ali. Então, era um clima de muita tensão, né? Que exigia muito cuidado das mães. E nós recebíamos, né, neste clima essas pessoas. E como começou tudo isso, né? Tínhamos toda a condição para receber? Não tínhamos nenhuma. Não tínhamos nenhuma condição para receber essas pessoas. Ninguém que estivesse ali para ter um preparo, né? Um psicólogo, algum conforto para oferecer. Nós não tínhamos nada. Mas tinha uma coisa que era aquela mola propulsora, o amor, o amor. Porque acreditávamos e acreditamos que o amor de Deus tem poder para transformar vidas, mudar histórias. E em nome deste amor do Senhor, nós começamos do nada. Começamos ali, eu morava na casa que fica aqui ao lado, acho que aqui que tem uma porta da casa que saía direto para o templo, a porta da cozinha, e eu morava aí nesse local, e alugamos esse local para começar esse trabalho, né, com os refugiados, e começamos a receber uma família. Tive que desalojar a minha filha do seu quarto, porque tem uma filha que é uma neta que crio, e eu tirei a minha neta do quarto, botei no meu quarto para abrigar uma família, né? E nós começamos abrigando uma família. E depois foram chegando outros, foram informando, eles acolhem, eles abrigam. E tomou essa proporção que hoje temos lá 76 pessoas abrigadas, né? Entre crianças, adultos, mulheres e homens. Temos 76 pessoas lá. E o Senhor foi abrindo portas através da FEPAS, né? Recebemos a visita da Tânia,
E a partir desta visita, fomos acolhidos pelo projeto, né, pela FEPAS, federação que acolheu este projeto. E foi acontecendo todas as coisas. Depois recebemos outras visitas, pessoas que foram abençoando, foram ajudando para que portas se abrissem, para que continuássemos com esse acolhimento. Mas, antes de continuar, né, gostaria de compartilhar uma porção da palavra de Deus, né, com os irmãos. O tempo está acabando, mas vou só falar. Que está em 1 Coríntios 3, né? Que o primeiro amor, né? o amor que Deus coloca no nosso coração, esse amor, ele tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. E foram ditas muitas coisas maravilhosas, bonitas, e esse amor é muito lindo e bonito, mas ele tem um preço. Né? Ele tem um preço. Quando eu era criança, ouvia minha avó falar assim: minha filha, a vida não é um mar de rosas, as rosas têm espinhos. E realmente, quem quer pagar um preço, existem espinhos. Existe quando Neemias estava fazendo a reconstrução dos muros, ele teve ameaças, né? Ezequias, quando estava ali resistindo ao ataque do inimigo, estava ali firme, ele teve ameaças, mas ele entregou as ameaças diante de Deus. E nós fizemos isso. Tivemos muitos ataques, né? Muitas ameaças. Quem conhece a nossa história sabe. Tive problemas com a saúde, tive problemas familiares, todo um processo. Mas acredito que foi para que Deus fortalecesse a minha fé, para que eu continuasse com amor e fé. Os dois remos, né? Aí as obras através da fé, continuando este trabalho, dando essa acolhida a essas pessoas. Eu gostaria de passar esses slides para explicar assim um pouquinho do trabalho. Amém, glória a Deus. Então, já falamos, né, que é federado pela FEPAS. Aqui algumas famílias que estavam de saída, né, algum ainda permaneceu com a gente. É o poder, nós cremos no poder deste amor. Aqui a hora da refeição. Nós atendemos a refeição, distribuímos para os que estão abrigados. Eles têm 3 refeições diárias, né? Temos o apoio do Exército Brasileiro, que nos fornece essa refeição. Por que eles nos fornecem? Exatamente porque todas as vezes que iam para lá os refugiados para fazer a documentação de imigração, né? Onde você está? Endereço da igreja. Onde você está? Endereço da igreja. Então, vamos ver o que está acontecendo aí na igreja, porque tanta gente. E sem nada, Deus nos dava, porque sempre comíamos, nem que fosse um arroz com qualquer coisa, mas nunca faltou. Então, é só um coração disposto que Deus quer. Às vezes nós colocamos muito empecilho, falta de recurso, falta disso, falta daquilo, falta de preparo. Os recursos Deus te dá, o preparo Deus te dá. A igreja que quer acolher, Deus abençoe, Deus abre portas. Nós somos testemunho disso, que é Deus que dá toda a providência, toda a provisão. Nós servimos ao Deus da provisão. Amém? Glória a Deus. Então, também ali vocês podem ver uma fila. Essa fila aí são as pessoas que vêm nas proximidades da igreja, comunidades que estão perto, que também são alimentadas pela igreja, né? Através do projeto. Glória a Deus. E aqui nós também levamos até as comunidades. Quando levamos, quando sobra, que vem, para vocês verem como quando a igreja se dispõe, as portas se abrem, que até sobra. E nós vamos levar para as comunidades o que sobra. Então, atendemos 4 comunidades com as sobras. Assim como a multiplicação, né,
que o Senhor fez, dos pães e dos peixes. Ele tem feito essa multiplicação em Pacaraima, que começou do nada, do zero, e agora até sobra para repartir com as comunidades. Alguns irmãos que estiveram lá, inclusive a Rosa, a missionária Rosa, do Retalho de Esperança, missionária Zazá, que foi um sonho que Deus realizou na minha vida, conhecer Zazá, conhecer Rosa, puderam ver e participar, ir junto com a gente, e participar dessa distribuição de alimentos, da alegria em receber, porque muitos só têm esta refeição que levamos. O meu tempo acabou, vamos ver aqui. E nós também assim reciclamos os materiais, né? As marmitas são recicladas, fazemos os artesanatos com as crianças, usamos para o Dia das Mães, todos são envolvidos, né, nesse trabalho de reciclagem. Aqui nós temos uma horta, que foi o nosso enfrentamento na pandemia, né, através da FEPAS, com o apoio da TIEFAL, né, nós implantamos aqui a horta comunitária. Esta horta, ela beneficia a comunidade, os que estão trabalhando na horta, a produção que eles conseguem vender já é como se fosse uma gratificação pelo trabalho deles, e eles distribuem na comunidade e também abastecem a igreja. Então, foi uma grande bênção esta parceria. Aqui nas comunidades indígenas, né, nós trabalhamos com uma comunidade indígena brasileira, lá em Pacaraima, e estamos com 2 comunidades indígenas na Venezuela, né? Inclusive, eu estou aqui representando essa comunidade, que é Santa Cruz de Mapauri, com um brinco, né, artesanado. Algumas irmãs aí ganharam também, a Rosa, a Silvana, a Tânia, alguns trabalhos artesanais feitos por esse povo, que é o povo Pemon, com a etnia Taurepã, né, que nós temos lá levado a palavra. A igreja oferece também classe de português, né? A classe de português. Temos também, o meu esposo ensina marcenaria para eles. Nós damos também preparos para que eles possam dar continuidade e ter o seu próprio sustento, né? Nesse programa de sustentabilidade. Nós queremos que eles saibam, depois, assim como um pai que ensina a criança a andar, né, segura na mão e depois tem que deixar. E essa hora de deixar ir é bem difícil. Eu sou muito chorona, choro, sinto essa falta, porque a gente tem essa sensação de família, né? Porque nós não temos família em Pacaraima, nossa família é em Manaus, está bastante tempo de distância, e nós temos esse apego de família. Então, a hora mais difícil é a hora que a gente tem que soltar a mão deles e deixar eles seguir com as suas próprias pernas. Agradecemos a oportunidade. O próximo a falar é o Silas. Tem uma lista aqui sobre o Silas, não vou falar nada que está escrito aqui. O Silas, eu conheci ele na década de 80, lá no Vale da Bênção. Ele e a Ioná são pessoas muito queridas. O Silas foi missionário, junto ele e a Ioná, em alguns países aí que ele não podia nem mostrar quem era, onde era, porque eram países fechados. Eu vi o Silas, às vezes, nas redes sociais, mas sem saber onde que ele estava. E o Silas voltou para o Brasil, está em Rio Preto, e Deus está mandando pessoas lá para Rio Preto para que eles e a comunidade local o abençoem. Então, eles estão lá trabalhando com a Missão Refúgio, que é um trabalho, uma rede de refúgio, um trabalho que acolhe haitianos, bolivianos, venezuelanos. Então, obrigado, Tira, por você estar conosco. O Silas viajou à noite para estar hoje conosco. E uma das coisas bonitas que eu acho no trabalho do Silas, mesmo sem conhecer em detalhe, é porque ele tem uma boa articulação com o poder público.
eu vejo eles organizando fóruns, onde chama a responsabilidade o poder público local, a prefeitura, o Ministério Público. Eles não estão assim, a igreja vai cuidar disso. Não, a igreja vai cuidar, vai fazer a sua parte, mas o poder público também tem que assumir a sua responsabilidade. E o poder público, que eu digo, não é só o executivo, mas é o legislativo, as autoridades locais, como o Ministério Público, o juizado. Então, parabéns, Silas, pelo trabalho. Então, está com você a palavra. Bom dia, paz. Eu sou o Silas, casado com a Ioná. Eu sou muito feliz de estar com vocês. Eu me sinto acolhido, foi falado de acolhimento hoje. Eu cheguei aqui, entrei pelo portão errado, entrei pela igreja, fui encaminhado até o local, bem acolhido, muito bem acolhido por vocês também. E eu fui bem acolhido aqui em São Paulo, na hora que eu cheguei ali na Barra Funda, né, eu não conhecia o sistema do metrô, com aquela fichinha com o QR Code, não passava, não abria. Aí uma senhora muito gentilmente me ajudou a passar, entrar no metrô. E também eu encontrei uma pessoa muito simpática ali na Barra Funda que me vendeu um Rolex por R$30. Então eu estou muito feliz. Muito feliz por estar voltando para Rio Preto com um relógio de marca tão baratinho. Muito bom essa experiência de acolhimento aqui em São Paulo. E a Rede Refúgio é isso. A Rede Refúgio é um projeto da primeira igreja, da primeira IPI de Rio Preto, que visa orientar pessoas estrangeiras que estão morando entre nós para que elas sejam como nós, nascidas aqui em Rio Preto, no Brasil. O nosso versículo tema é: o estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra, como rio-pretense. Ame-no como a si mesmos. E parece piada do Rolex, mas eu comprei mesmo, R$30. Mas essa semana um venezuelano me ligou desesperado porque ele conseguiu um emprego com carteira assinada, mas a empresa estava pedindo o título de eleitor dele. E ele passou o dia inteiro tentando tirar o título de eleitor e não conseguiu. Aí ele me ligou e falou: como é que eu tiro o título de eleitor? Eu falei: não vai tirar, você é venezuelano, não tem. Conversa com a moça do RH, se precisar eu ligo para ela. Aí ele resolveu o problema. Então, essa é a função da Rede Refúgio, orientar pessoas. Eu vou pegar o controlezinho aqui, que acho que fica mais fácil. Para que as pessoas, elas vivam, sejam, apesar de serem estrangeiros, elas sejam como nós, que elas gozem seus direitos, que elas tenham acesso aos seus direitos, que elas vivam com autonomia, com independência e empoderamento. Como a irmã disse, nós queremos um dia que a Rede Refúgio não exista mais, que as pessoas já vão estar integradas, elas não dependam mais da gente, elas saibam como conseguir emprego, tirar documentos, falar português. Mas no momento, o nosso projeto, ele nasceu na primeira IPI de Rio Preto, como a vontade de abençoar a cidade, abençoar a população importante ali, que é a população de imigrantes e refugiados. Nós não somos uma ONG, nós somos um projeto que serve a população ali para que seja integrada à cidade. Nós trabalhamos em redes, trabalhamos com outras igrejas, mais ou menos 7 igrejas, cada igreja funciona como um polo. Ali tem aulas de português, tem ajuda emergencial, tem orientação. Então, nós procuramos ir nos bairros onde eles estão, os imigrantes e refugiados vivem, na sua maioria. E tem bastante gente em Rio Preto, né? Nós temos mais ou menos 3.000, o número oficial, 3.000 estrangeiros em Rio Preto, imigrantes e refugiados, de vários países, venezuelanos, haitianos e outros, né, como bolivianos, alguns sírios, afegãos estão chegando também. E nós temos mais ou menos 300 unidades atendidas. Eu chamo de unidades que é mais ou menos, tem gente solteira, tem gente casado. Então, né, quando a gente faz um cadastro, a gente faz o cadastro ou de uma família de uma pessoa solteira. Então, oficialmente, já temos contato com 10% da população migrante ali, que não é verdade, porque tem mais de 3.000 pessoas, mas nós vamos falar disso já. Por que as pessoas vão para Rio Preto? Rio Preto, São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, aqui, né? Caipira, é uma cidade que tem o que se chama boa qualidade de vida. Fala-se que Rio Preto é a 5ª cidade de qualidade de vida do Brasil, ou algo assim.
E isso atrai as pessoas. Tem emprego em Rio Preto, as pessoas conseguem trabalhar no comércio, nos supermercados, na construção, ainda que os salários sejam baixos, né? E o SUS em Rio Preto é muito bom, você tem tratamento rápido, tratamento de boa qualidade, e isso faz com que as pessoas venham ali morar entre a gente, e eles são muito bem-vindos. Nós trabalhamos na área espiritual, com as igrejas, e também trabalhamos com a sociedade civil e o poder público. E eu queria falar um pouquinho da nossa relação com o poder público, que são as secretarias municipais ali de Rio Preto. Rio Preto faz parte do Migra Cidades, que é um projeto que foi começado ali pela Universidade do Rio Grande do Sul, em que algumas cidades do Brasil, elas estão sendo observadas como modelos de políticas públicas para os imigrantes. Tem bastante coisa boa acontecendo. E nós temos, a relação com o poder público é muito boa. Nós sempre estamos procurando ajuda, estamos orientando, e Rio Preto é uma cidade de imigrantes, né? Eu sou neto de espanhóis, de italianos, e a maioria das pessoas de Rio Preto são pessoas que migraram ou de outros países ou de outras regiões do Brasil, muitos nordestinos que vieram lá. Então, existe uma boa vontade, existe um sentimento positivo de acolhimento das pessoas ali. E também existe uma consciência do desafio social que representa os imigrantes e refugiados. Por isso que a cidade, inclusive, faz parte do Migra Cidades. Eles querem desenvolver políticas públicas. E quando a Rede Refúgio começou o seu trabalho, em 2020, plena pandemia, nós fomos muito bem recebidos pelo poder público, exatamente porque existia uma lacuna no serviço com essas pessoas, para essas pessoas. Como vocês sabem, no Brasil a educação é universal, a saúde é universal, a segurança é universal. Então, um venezuelano, um haitiano, que ele chega na escola para matricular os seus filhos, ele tem direito, ou no SUS. Porém, não se leva em consideração as peculiaridades culturais, sociais dos imigrantes. E aí que então entrou a Rede Refúgio em parceria, tentando promover, né, divulgar ou tentando fazer a advocacia dos direitos específicos ou das características específicas desses estrangeiros. Mas nem tudo, né, é cor-de-rosa. Existe muita burocracia ainda. Por exemplo, para tirar um visto com a Polícia Federal ou fazer a documentação, em Rio Preto é muito complicado conseguir um agendamento. A gente preenche os formulários e é muito difícil ter um agendamento para ir lá, né? As pessoas, elas sofrem com isso. Existe uma departamentalização entre as secretarias ou os órgãos públicos. Cada um faz o seu trabalho e faz bem feito, mas não existe uma rede. E nós estamos tentando promover isso também. E a informação é fragmentada. Para você saber como funciona o sistema de saúde, só o sistema de saúde que sabe. O sistema educacional também, e assim vai. Nós estamos tentando advocar para os estrangeiros que eles tenham acesso aos seus direitos e à informação de uma maneira mais centralizada. Estamos tentando trabalhar, né, existe também a ausência de estatísticas. Não se sabe exatamente quantos estrangeiros vivem em Rio Preto. A Polícia Federal fala uma coisa, outros falam outra, mas é um chute, né? Então, isso também dificulta algumas vezes o trabalho. Então, o que nós podemos fazer com relação a isso na Rede Refúgio? Nós, em parceria com a Câmara Municipal e a OAB, que a parceria com a Câmara é muito boa, muito importante, eles nos dão credibilidade para convidar os diferentes departamentos e parceiros da Rede Refúgio, departamentos municipais, nós já realizamos 2 fóruns. O primeiro fórum foi mais assim um fórum introdutório, e o segundo foi o que nós chamamos Vozes Migrantes, em que nós trouxemos pessoas do Haiti, da Venezuela, para dar o seu testemunho, né, usando o vocabulário religioso, o seu depoimento de como tem sido a sua experiência em Rio Preto. E esse fórum, ele foi promovido na OAB, né, e ele trouxe, então, essa perspectiva para o poder público do lado do imigrante e do refugiado. E nós conseguimos criar também um grupo de trabalho que está agora estudando maneiras de tentar atacar, né, no bom sentido da palavra, esses desafios aqui. Então, nós estamos tentando
fazer um guia, não é? Você chegou a Rio Preto, né? Bem-vindo a Rio Preto, ou bienvenue, o que for, para a língua, para que as pessoas tenham uma informação centralizada. Nós estamos advocando para que tenhamos um posto de atendimento na rodoviária de Rio Preto, para quando eles chegarem, eles serem atendidos ali. Está bem encaminhado, graças a Deus. E também estamos advogando a presença de mediadores culturais, porque existe, né, toda a questão da cultura. Então, nós estamos advocando para que pessoas sejam contratadas pelo poder público, um haitiano, um venezuelano, que possa ir em diferentes locais, no hospital, na escola, e tentar fazer a intermediação cultural, que muitas vezes, não só a língua, mas a cultura mesmo. Como nós conhecemos uma senhora haitiana que estava com um problema muito sério no hospital, porque ela não conseguia amamentar o seu filho de uma maneira correta. Aí, uma grande conversa, nós chegamos à conclusão que lá no Haiti faz diferente, e os médicos aqui insistiam para ela fazer de outra maneira. Então, aí houve uma intermediação, mas nós queremos, então, sistematizar isso. Mas os desafios continuam, e nós agradecemos muito as orações de vocês, porque é um trabalho de formiguinha. Às vezes o poder público, quando eles precisam da gente, eles nos procuram, quando eles não precisam da gente, eles nos ignoram. Então, tem que ter paciência. E continuamos, né? Eu trabalhei 30 anos no mundo muçulmano, eu não desisti até hoje, não vou desistir agora. Não, tanto eu como a Rede Refúgio. Muito obrigado, Deus abençoe. Nós vamos ter agora a campanha Como Nascido Entre Nós Outros, pela Priscila e a Cláudia, que vão representar a campanha. Bom dia mais uma vez. Bom dia. A gente brincou ontem à noite, falou assim, ela era a mulher, ela que estava mulher do tempo ontem, ela que estava controlando o tempo. A gente falou, a gente vai ter todo o tempo do mundo, mas aí arrumaram outra, cara, não deu. Bom. Bom, mais uma vez, é uma alegria, tá certo? Aqui, obrigada. Ok. É uma alegria a gente participar, né? Eu já me apresentei aqui, tanto na capacitação quanto no fórum ontem, mas para quem não estava, então meu nome é Cláudia, eu sou diretora da Cheer Fund aqui no Brasil, também sou membro do movimento Como Nascido Entre Nós e faço parte também do Conselho da Aliança Evangélica aqui no Brasil. Então, estou representando esses 3 coletivos. Você apresenta? Pode ser, me apresento. Eu sou a Priscila, sou mãe do Kawai, de 9 anos, esposa do Rafael, missionária da MIAF, Missão para o Interior da África. Trabalho com imigrantes e refugiados africanos em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E mobilizadora do movimento Como Nascido Entre Nós, que eu amo. Bom, então, só para colocar no contexto um pouco o movimento, o Cheer Fund e o que a gente está fazendo aqui. Então, o Cheer Fund é uma organização cristã, humanitária, né, existe aí mais de 50 anos, nós atuamos em 50 países, claro, inclusive o Brasil. A gente se identifica que nós somos parte do corpo de Cristo. Né? Então, a gente está como igreja, a gente é igreja, a gente faz parte da igreja, e nós trabalhamos junto com as igrejas locais e as organizações cristãs no enfrentamento da pobreza e injustiça em todas as suas formas. Então, a gente se vê, né, fazendo isso, que é mobilizar, inspirar, influenciar e colaborar para que a igreja esteja preparada para responder. E, então, a crise de mobilidade humana é uma dessas formas de injustiça e violência que, em 2019, a Cheer Fund, na América Latina e Caribe, decidiu colocar como um dos seus focos. E aí surge, então, o que, na época, era uma campanha. Então, às vezes, vocês escutam campanha, movimento, eu vou explicar um pouco sobre isso. Tá? E aí surge, então, uma campanha chamada Como Nascido Entre Nós. Por tudo que vocês já ouviram hoje, já entenderam por que este nome, né? Então, tratar o estrangeiro, né, receber o estrangeiro, né, essa pessoa, como nascida entre nós, como natural, como parte da família.
E aí, o objetivo sempre foi incentivar a Igreja Cristã Latino-Americana a responder a essa atual crise migratória, inspirada no modelo de Jesus, a fim de se tornar uma comunidade de acolhimento. Muito do que a gente ouviu hoje, né, na palavra de manhã, que é se tornar essa casa de Deus, casa que acolhe. Então, essa é a nossa identidade, a identidade do acolhimento. E também de defesa dos direitos das pessoas migrantes. Então, a gente atua também, né, quando a gente fala de advocacy, ou seja, de promover, da promoção e garantia dos direitos dessas pessoas. Sou eu, não ia falar, pode passar, mas sou eu mesmo. Então, essas são algumas das organizações e igrejas que fazem parte, que são filiadas ao movimento aqui na América Latina e Caribe. Tá bom? Não dá, eu sei que não dá para ler, mas depois podem me perguntar. Então, tem muitas aqui. E aí, esse é mais ou menos o que a gente pensa, que é sensibilizar, e este encontro aqui faz parte, que é sensibilizar, é falar sobre o tema, é colocar os números, enfim, é da cabeça, é falar no racional, mas é também falar no coração do que está acontecendo, é ouvir essas histórias. Então, a gente falou, vamos criar esses espaços onde isso possa acontecer, é mobilizar. Então, ok, estamos sensibilizados, então como que a gente age, como que a gente caminha junto, estamos mobilizados para agir, mas mais do que agir, para ser o acolhimento, né? Para ser essa casa comum que acolhe. Influenciar, então influenciar outras organizações, outras igrejas, influenciar o poder público, influenciar a sociedade como um todo, para que assim também seja, ou seja, para que seja mais parecida com o reino de Deus, que é de paz, que é de justiça, e integrar. Então, o movimento tem esse papel, que é de integrar, que é de fazer o coletivo, de que é trabalhar em rede, de entender que é corpo, né? Que é dos 5 dedos da mão, né, Débora, que você lembrou bem ontem, mas cada um tem sua função, mas somos diferentes. Mas vejam a riqueza que está aqui. Né? Cada organização, cada igreja, respondendo ao chamado de acordo com a sua vocação. Mas a gente faz isso juntos. Enfim, então aqui tem uma foto. Quem estava no lançamento, né, pode ficar de pé, quem estava no lançamento da campanha, quando ainda era uma campanha, em novembro de 2019. Estava lá, eu estava lá também. Muito bom. Eram mais jovens, eu sei. Mas nós nem sabíamos o que nos esperava, né? Mas Deus nos chamou para fazer isso em novembro de 2019. Fizemos um café da manhã. Agora sim, pode nos ver. Chique. E aí, a gente não sabia muito bem como ia ser, veio a pandemia. Hoje, pode diminuir que eu vou falar. Porque campanha, a gente tinha um prazo para terminar. Até a Priscila falou bem, explica por que a campanha agora é movimento. Aí eu estou fazendo o que ela me mandou fazer. Tinha um tempo, era uma campanha de 1 ano. Mas a gente falou, gente, isso não é um problema de 1 ano, precisa ser um movimento. Por que movimento? Porque nós estamos em movimento. Nós nos juntamos e caminhamos juntos. Por isso é um movimento. Né? Então, hoje, é movimento como nascido entre nós. Bom, a estrutura, para deixar o tempo para a Priscila falar, qual é a estrutura do movimento? Nós temos já um grupo gestor no Brasil. Quem faz parte do grupo gestor aqui? Tudo, pode ficar de pé, vai ter várias vezes ficar de pé, estica as pernas. Tércio. Vai ter mais, pode até ficar em pé. Grupo gestor, né, que foi eleito, faz parte. Então, não é um movimento da Cheer Fund. Nós apoiamos, mas nós hoje somos membros do movimento, né, e sentamos à mesa de igual forma. Então, quem faz parte do movimento no Brasil, sinta-se participante de um movimento que é da América Latina e Caribe. Temos grupos de trabalho iniciados, um deles que a gente está fomentando agora é um grupo específico que vai falar sobre o acolhimento de famílias afegãs, um outro grupo de trabalho que tem a ver com a advocacy, né, que é a promoção e garantia de direitos. E depois temos filiados,
institucionais e individuais. Quem aqui já é, né, ou sua organização, ou você como pessoa física, é filiado ao movimento, fica de pé. Pode ficar todo mundo de pé de novo. Então, olha, isso, povo da campanha, do movimento, quem já é filiado, enfim. E aí, temos também, para 2023, o plano de ter grupos regionais, que você vai saber mais acessando, e a Priscila vai contar, né? Ter grupos regionais a partir das turmas do Seminário Fuller. Então, aqui tem, olha, hoje são 242 entre pessoas filiadas e igrejas e organizações, tá bom? Aqui são algumas delas. E aqui algumas coisas que aconteceram em 2022, tá? 242 são, que eu já falei, de filiados. Aqui, quem hoje participa do curso do Seminário Fuller? Pode ficar de pé de novo. Estica as pernas, meu povo. Deixa de preguiça. Então, isso faz parte do movimento, como nascido... E aí, fica em pé também. Do movimento como nascido entre nós. Por que fazer junto? É aprender. É um currículo desenvolvido em português. E o nome é A Resposta da Igreja à Crise de Mobilidade Humana na América Latina e Caribe. E, a partir daí, temos os grupos regionais. Vai ficar de pé, né, Tércio? Isso aí. Também são 33 pessoas e logo teremos a formatura. 133 pessoas. Dia 15 vamos ter a formatura, yes. E aqui também o curso da Acnur, já fizemos 2 parcerias com a Acnur, porque com o seminário, né, a gente tem uma abordagem, mas precisamos também coisas técnicas. A Acnur, gratuitamente. Né, o seminário também, o curso, são bolsas. A Acnur entra em parceria conosco, porque a gente precisa aprender a fazer. E todo ano a gente tem feito, no dia 20/6, o Dia da Igreja Acolhedora. Tá bom? Então, são muitas coisas acontecendo, não fique fora, participe disso. E esse encontro aqui faz parte também. A gente abraçou, né, porque o seminário, o fórum já acontecia e nós abraçamos como parte. É bem rapidinho. Então, algumas ações e recursos. Lá atrás, nós temos o banner do Como Nascido Entre Nós. Se você pegar o QR Code, você vai entrar no site e no Instagram. Dentro do Instagram tem a ficha de como fazer essa adesão ao movimento. Você pode fazer como igreja institucional, e aí entrar o loginho da igreja lá nos membros e mobilizar a sua igreja. E você também pode fazer como indivíduo. Por enquanto, é só eu dentro da minha igreja. Então, é só você, coloca o nomezinho e mobilize a sua igreja para entrar também no movimento. Então, dentro do site do Movimento Como Nascido Entre Nós, nós temos vários recursos, várias cartilhas de acolhimento, inclusive a cartilha, essa verdinha, a gente está colocando dentro do site para disponibilizar, caso a sua mala já esteja pesada, você não consegue levar. Tem no site, tem vários artigos sobre teologia do imigrante, infância do imigrante. Então, tem vários recursos para você também mobilizar a sua igreja e se capacitar. Tem devocionais também, inclusive fazer propaganda aqui, Pastor Wellington, toda sexta-feira, às 9h da manhã, nós nos reunimos com o Juntos pela Venezuela para orar pelos irmãos venezuelanos. E, uma vez por mês, o movimento coordena esse espaço. Então, todos também estão convidados toda sexta-feira, às 9h da manhã. Lives e cursos. Muitos imigrantes e refugiados passam pela xenofobia. Se você nunca ouviu falar o que é a xenofobia, o que é... Agora, eu sou crente, eu não posso me vingar, né? Não posso me vingar. Tá bom. Então, nós temos as lives que...
E você entra no site, que lá vai ter tudo, Instagram, meu contato, Facebook. Eu só queria que a Risiele se levantasse, que foi a primeira mobilizadora do movimento Como Nascido Entre Nós. E a Karen também. A Karen está em outro país e era também a mobilizadora do Como Nascido Entre Nós. E é muito fácil hoje ser mobilizadora, porque elas fizeram um excelente trabalho. Então, se você quer... Eu também sou legal, né, Keila? Então, se você quer participar desse movimento, dessa rede de apoio, por favor, já conversei com o pessoal da Vila Nossa Pátria, da Panagá, da Aprisco, a gente quer também eles conosco, tá bom? Obrigada. Vamos lá, bom dia a todos, que Deus derrame graça mais e mais sobre a vida de cada um. Prazer estar com vocês mais uma vez, já daqui a alguns anos vai ter o 1000º fórum, eu estarei por aqui, né? Mas é bom, é algo que eu entendo muito relevante, que chama a atenção do olhar da igreja para essa camada da sociedade, para essas pessoas que vieram viver entre nós. E eu sempre entendo que por trás destas pessoas não está a guerra, não está a crise política daquele país. Por trás de todo esse movimento da imigração mundial, esse vai e vem, está de fato Deus fazendo essa mexida das nações. E a razão de tudo é que, de alguma forma, a igreja entenda as oportunidades que se abrem para ela diante de toda essa movimentação. Então, eu quero apresentar aqui para vocês o que nós temos feito lá na igreja. Nós começamos com um acolhimento a um pastor paquistanês há muitos anos atrás. E desse acolhimento do pastor paquistanês, o Javed Masih, nós fomos acolhendo outros paquistaneses. E do acolhimento a outros paquistaneses, um dia cheguei na igreja, tinha um cubano na porta da igreja. Já havia mais de 20 dias que ele estava no aeroporto de Guarulhos, sem saber para onde ir, porque ele só tinha dinheiro para comprar uma passagem de ônibus para ir para algum lugar. Ele não sabia para onde. Então, ele conversou com um argentino pelo Facebook. O argentino disse que tinha uma igreja presbiteriana que acolhia. Então, ele chegou lá e aí começamos, até misturamos, né, paquistanês com cubano, e tinha um indiano no meio, aí virou meio que uma colônia global ali. E desse acolhimento, depois veio aí o projeto Amparo, que até o nosso coordenador ali, o pastor Tom, que está ali com vocês já desde quinta-feira, né, a Débora lá também nos ajudando na parte jurídica, a secretária da igreja, que é a Mayra, que é a nossa paquistanesa, com a Sara ali também, a Risiele lá mergulhada em missões. Esse é um DNA de fato da igreja. Eu estava aqui pensando, a Mayra, nossa secretária paquistanesa, esses dias tem uns pedreiros trabalhando, são haitianos, eu tenho um pastor auxiliar que é japonês, então é meio assim, uma mistura assim legal, né? Então o projeto Amparo é esse, tem a ver com esses valores bíblicos, né, de não afligir o forasteiro, nem oprimir, porque Deus diz ao seu povo, vocês também foram forasteiros. Então, a ordem bíblica é que se o estrangeiro peregrinar na nossa terra, ele não deve ser oprimido. Como natural será entre nós o estrangeiro que peregrina convosco. Então o princípio é esse mesmo, eles têm que ser vistos como quem nasceu entre nós. A ordem bíblica é, veja como quem está entre vocês. Então, porque tive fome, me deste de comer, disse o Senhor Jesus. Vocês conhecem bem o texto. Esse é um dos princípios bíblicos norteadores da fé cristã. Então, nós podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que a pessoa mais preocupada com os imigrantes e refugiados é Deus. Tanto é que em sua palavra contempla essas pessoas, ordena o comportamento do seu povo em relação aos estrangeiros na terra deles. Tá certo? Então, nós precisamos, de fato, ampará-los. O que nós temos oferecido é o amparo emocional, que é apoio com psicólogo, convívio social, o acolhimento na igreja com amor e amizade. Eu acho que desses elementos, assim, o acolhimento na igreja com amor e amizade é o que traz
potencializa o efeito de todas as outras ações no cuidado emocional com eles, tá certo? O amparo jurídico, o apoio aí de advogados, assistência social, validação de diplomas, tirar documentos. Todo mundo que tem acolhido sabe da luta que é agendar na Polícia Federal, né? Aquela questão toda de que a gente tenta entrar no site e agendar, não consegue. Aí quando vai lá tem um despachante lá que cobra de 180 a 300 reais, aí consegue na hora. O computador do despachante é mágico, né? Lá o sistema funciona. Então tudo isso é altamente desafiador, mas essa é uma das provisões que nós temos podido oferecer. O amparo cultural, que são as aulas de português, apresentar a cidade, o ritmo, a cultura, o funcionamento da cidade. Esse é um grande desafio. Alguns, como os afegãos, o último grupo que acolhemos, é muito diferente, não é? Eles são orientais, vêm de um ambiente islâmico, é uma cultura assim, milenar, muito diferente da nossa. Então, esse é um grande desafio. E o outro, o amparo econômico, que é moradia. Nós oferecemos moradia gratuita normalmente por 3 meses. Eu joguei aqui 6, porque, por exemplo, o caso dos afegãos, nós oferecemos moradia, oferecemos para eles por 6, mas a nossa decisão de acolhida é até 1 ano. Por quê? É uma língua muito diferente, uma cultura muito diferente, né? E são pessoas que têm vindo, nós recebemos lá, uma das pessoas é um médico, psiquiatra, o outro era operador, controlador de voos, ou seja, são pessoas que viviam dentro de uma certa condição, que dificilmente vão integrar com facilidade no mercado em trabalhos mais pesados, mais difíceis. Então, nós entendemos que será um processo mais longo. Oferecemos, então, alimentação básica, roupas, móveis, parceiros ali de emprego para encaminhar estas pessoas. Esse é o nosso alvo com elas, dar esse amparo econômico, dar todo esse suporte e, a partir do aprender a língua, entender a cultura, inseri-las no mercado. Damos o amparo espiritual, que são as visitas, o discipulado, os aconselhamentos, orações. Algumas pessoas das famílias, acolhemos lá hoje 3 famílias afegãs e uma pessoa, um senhor que veio sozinho, ele é cristão ortodoxo, as 3 famílias são muçulmanas, né? E a família está para chegar também no Brasil, será então a 4ª família para a qual damos acolhida. A família está ainda no Irã, num processo de saída, tentativa de sair do Irã, dificultou a saída, e nós conseguimos um caminho via Romênia com o Itamaraty. Então já disseram, se eles chegarem na Romênia, eles darão visto humanitário e darão uma passagem pela ONU para chegarem ao Brasil também, né? Então já é uma grande bênção. Então nós temos dado esse amparo espiritual, tentando levar essas pessoas, inseri-las no meio da comunidade da igreja, evangelizar, trazer o evangelho, especialmente para esses que são muçulmanos, mas sempre usando principalmente a linguagem do amor. Domingo agora tivemos uma experiência fantástica. Uma das pessoas, o nome, não vou falar aqui o nome por causa de internet, mas são 3 nomes islâmicos. O nome deles são 3 nomes bem islâmicos, ou seja, o pai assim, quando batizou, quando colocou lá o nome no filho, sonhava alto com ele no Islã, né? E era uma das pessoas assim que lidera ali o grupo. Domingo agora pela manhã, eu estava tomando café na minha casa e o apartamento que alugamos para eles, para vir a pé, passa na porta da minha casa, que é bem perto da igreja. Eu olhei da varanda de casa e o vi subindo a rua com a esposa grávida, com o filhinho, e ele subindo para a igreja. E muito interessante, ele estava com a Bíblia debaixo do braço, ele é muçulmano assim, raiz, com a Bíblia debaixo do braço, e a esposa sem véu. Então, alguma coisa Deus já fez aí no coração, não é? Isso aí é um processo longo, mas que com poucos dias a linguagem do amor chegou ao coração, né? Então, é bênção. Nós entendemos que o DNA da igreja é esse, é um DNA multicultural. A igreja está lá na casa de Cornélio, que é romano. O Concílio de Jerusalém toma uma decisão que a igreja é universal, ela é multicultural, Deus não é um Deus étnico, né? E você vê as cartas apostólicas, que são cartas globais, e Apocalipse 7, de 9 a 17, aquela grande multidão
Descendência de Abraão são pessoas que vêm de toda tribo, língua, povo e nação. São a descendência de Abraão. Então, nós temos esses desafios e oportunidades, esse movimento migratório aí, as metacities, nós estamos numa delas. Nós somos uma das maiores cidades, uma das cidades do mundo que mais recebe gente de outros países. E a pergunta sempre é: por que São Paulo? Por que Brasil? Por que você está aqui? Por que você está nesse fórum? Deus te chamou, Deus te colocou na agenda dele do que ele está fazendo nas nações. Então é privilégio, isso não é peso para nós, é privilégio, é bênção servir. Aqui, só para fechar então, foi logo uma das primeiras famílias que acolhemos. Isso aqui foi no Natal. Essa família foi acolhida por uma outra família, que por acaso é a família da Débora, que está ali hoje formando em Direito e servindo no ministério, né? Os pais convidaram a família paquistanesa para passar o Natal lá na casa deles. Isso é uma ceia de Natal, tá certo? Aqui é um acolhimento a alguns haitianos, né? Foi um evento que fizemos com eles. Aqui era um vídeo, mas eu acho que aqui ele não vai entrar, ele entraria no meu computador. É um culto que fizemos agora no mês de agosto, foi o nosso culto das nações. Nós fizemos um culto diferente. Esse culto aqui você vê um grupo de louvor, você tem ali haitiano, tem japonesa, você tem coreano, você tem aqui nesse momento pessoas de diversos países, e esse cântico aqui, esse louvor, ali está em japonês, mas nós cantamos em coreano, japonês, espanhol. E o culto foi todo assim, o momento dos louvores foram japoneses conduzindo, um momento foram coreanos, foi um momento lindo que a japonesa, antes de cantar, pediu perdão publicamente. Ela disse: eu não fiz nada de mal contra os coreanos, mas meu povo fez, em nome do meu povo eu quero pedir perdão. Imagina a choradeira que foi nessa hora, né? Mas ela louvou a Deus, o coreano cantou, e depois é o pastor Jeremias Park, e depois todos cantaram juntos. Por quê? A ideia de criar um ambiente multicultural na igreja, para que qualquer um que chegar lá se sinta bem-vindo, se sinta como nascido entre nós. Porque a igreja de Jesus é para as nações da terra. Amém. Olha lá, o vídeo até acabou entrando, né? Aqui as japonesinhas fazendo uma apresentação típica lá no momento do culto, tá certo? Aqui a questão da informática, um outro grupo de outra igreja japonesa louvando a Deus lá conosco. Aqui os afegãos, lá no aeroporto, aqui dentro da van da igreja. Essa família aqui é uma das famílias que acolhemos, dessa garotinha. O pai, a mãe, 4 filhos. Quando eu vi aquela família no aeroporto, eu falei assim: isso vai dar muito trabalho. Falei: então vamos acolher, não é? Está lá conosco. Então a lei é essa. Você olha o que dá mais trabalho e diz: é comigo. Tá bom? E aqui mais, olha, lá do aeroporto, e agora... você tem, ali foi o pátio lá do culto da Festa das Nações, o grupo de haitianos cantando, e aqui os afegãos já sendo acolhidos, aqui já num dos apartamentos alugados para eles, ali, né, já na igreja, no primeiro jantar que foi oferecido a eles na igreja, agora já estão se alimentando nas casas alugadas para eles. Esse senhorzinho que está ali com aquele chapeuzinho ali para encerrar, aquele homem no aeroporto, quando fomos lá acolher, ele disse uma coisa, ele falou assim: olha, eu vivi no Afeganistão, saí e fui para o Irã, e ele disse assim: eu nunca mais quero morar num país muçulmano. Ele disse: eu quero morrer aqui no Brasil. Ele tem 6 filhos e a esposa. Ele veio sozinho, só tinha passagem para ele, mas é a família, 3 filhos e a esposa, que nós conseguimos que via Romênia, e breve chegarão aqui entre nós. E chegarão para viver como nascidos entre nós. Deus te abençoe. Amém. Deus te use. A Fabiola é missionária, coordenadora do Ministério de Refugiados e Imigrantes da Junta de Missões Nacionais e é da Conversão Batista Brasileira. Deus abençoe, viu, minhas irmãs? Obrigada, irmão pastor Wellington. Irmãos, eu vou começar com um vídeo. Eu já deixei preparado lá. E é um vídeo de 1 minuto e meio para você presenciar, assim, acompanhar um dos momentos assim sempre gratificantes, que é quando nós recebemos os refugiados na vila. E nesse vídeo você vai ver um pouquinho, a gente sempre faz uma festa na chegada deles. A cada chegada é um momento muito emocionante. E quando a van vai chegando com eles, já vai buzinando lá do portão, lá da entrada,
com alerta ligado e buzinando, e é sempre uma festa. E é interessante, cada vez que chegam famílias, eu recebo o abraço de todos os que já estão. Eles vêm abraçar e dizer, olha, muito obrigada, e que bom, mais uma família. E eu quero compartilhar esse momento com vocês. Vamos lá. A Prefeitura de Guarulhos disse que encaminhou agora de manhã 31 dos 52 afegãos que começaram um dia no aeroporto para um abrigo na cidade de Morungaba, no interior de São Paulo. Olha só, aqui nós somos pessoas diferentes. Tem gente que está treinando, capacitando quem está acolhendo. A gente tem pessoas que estão igrejas acolhedoras, né? Quem trabalha no acolhimento primário, como nós, lá na vila, e outras que nós ouvimos aqui também. Cada um de nós tem um papel. Eu não sei o que Deus tem para você nessa área do acolhimento de refugiados, né? O pessoal que está em casa também. Mas se nós queremos ser resposta de Deus nesse tempo para abençoar essas pessoas, algumas coisas não podem faltar no nosso trabalho. Excelência é uma coisa que não pode faltar no nosso trabalho. Primeiro porque é para Jesus. E para Ele tem que ser sempre o melhor. Amém? Sempre o melhor para Ele. Mas nós também estamos envolvidos numa causa humanitária internacional. Tem olhos, tem um olhar sobre nós. E a igreja precisa ser excelente nisso que ela realiza. Amém? Então, guarda isso no seu coração, excelência. Semana passada, na vila, nós recebemos 13 pessoas da Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo. 13. E eles saíram de lá impactados com o trabalho que está sendo realizado. Então, nós precisamos ter muita atenção nesse aspecto, excelência. Nós também precisamos ter a perspectiva de que não é fácil, é difícil, nós vamos ter desafios, nós vamos ter lutas. Não é fácil abrigar, no nosso contexto aqui do fórum, afegãos. Como é difícil, como é complexo. E a gente procura trabalhar em tantos aspectos, orientando, e nós vamos ter problemas e vamos ter lutas, mas vale a pena, porque nós estamos semeando também o amor no coração deles, o amor de Deus, e isso está impactando a vida deles. Então é muito importante a gente pensar, vai ter luta. A gente deu um treinamento, orientação sobre as leis no Brasil, as práticas no Brasil. E vira e mexe apareceu lá já uma mulher com hematoma no rosto porque foi agredida dentro da vila pelo marido. E nós temos que encarar isso. Nós temos que enfrentar esse desafio. Então, não são só flores num trabalho de acolhimento, mas é possível. O Deus que nos chamou é o Deus que nos capacita. Amém? Essa semana, eu vou contar aqui, nem falei isso com o Eduardo, seja forte, Eduardo. Um grupo de jovens nossos, um grupo de jovens acolhidos. Nós temos, a vila está numa zona rural de Morungaba. E tem um botequim, eu vou usar esse nome, tá? Um botequim perto, assim. E esse local está, assim, chamando os nossos jovens.
E a gente, às vezes, o missionário tem que dar uma de doido, seja forte. E nossa equipe deu de doido lá. Porque a gente chega lá e a gente fala assim, olha só, existem órgãos que protegem o refugiado no Brasil. Nós vamos denunciar vocês para a Acnur. Aí a gente já usa um nome assim diferente. Se vocês receberem aqui nesse bar, nesse botequim, os nossos refugiados, nós vamos denunciar vocês. A Acnur vai fechar esse lugar. É assim, tem luta e tem desafio, mas vale a pena. Amém? E por último, tem que ter fé também. Tem que ter fé, gente. O custo disso não é fácil. Lá na igreja, pastor, na sua realidade, mas nós temos que fazer o melhor. Essa casa que vocês preparam lá, tem que ser uma casa que você moraria. Você moraria nessa casa, meu irmão? A gente tem que pensar nisso. Dignidade, o melhor para oferecer. E tem custo. Olha, o custo da vila está em torno de R$130 mil mês. É desafio para chuchu, gente. Eu e as minhas expressões. É desafio para chuchu. Desafio para filé mignon. Mas olha, mas eu recebi, vou compartilhar um exemplo. Nós não temos a ajuda do poder público. Tudo que é feito pelas igrejas batistas, pelo esforço das igrejas. Eu recebi uma ligação de uma mulher do Mato Grosso do Sul, de uma igreja batista, e ela disse, olha, nós queremos fazer uma oferta para a vila. E eu disse, amém, e dei o número da conta do projeto. Só que lá, assim, nessa conta, cada depósito feito com 2 centavos no final, é uma indicação de que é uma oferta designada para a vila, né? E aí a pessoa fez um depósito e me mandou um comprovante. Sabe de quanto que foi essa oferta? R$83 mil e 2 centavos. Eu não sei quem é essa mulher. Eu não sei por que ela fez isso. Mas eu tenho uma convicção. Deus está nesse negócio. Amém? Amém? E que cada um que está trabalhando e envolvido em qualquer área, nesse desafio, que nós sejamos encorajados a continuar. A outra pessoa que queria falar, ela tá baseada em Manaus. Ela é da Visão Mundial lá. E a Liz, ela vai compartilhar sobre uma experiência da Visão Mundial, que é um projeto que a gente tem sobre inclusão financeira, meios de vida para migrantes e refugiados. Então, ao invés de ela estar aqui presente, nós vamos ver o vídeo. Seja forte. Mi nombre es Rosmary del Valle, tengo 20 años, nací en Venezuela. Cuando llegué aquí trabajaba en la calle, vendía en una escuela pipoca, que cotufa. Mi sueldo era de 600 reales por mes. Ese era mi sueldo, pero en verdad no me alcanzaba para nada porque tenía que pagar el video, y pagaba a la muchacha que cuidaba a mi hijo para yo ir a trabajar, compraba comida y ya no me alcanzaba. Cuando duré unas 2 semanas haciendo el curso de operadora de cárcel, cuando terminé el curso, el día que terminé el curso, la muchacha del vecino mundial me dijo que había entrevistas con la empresa. Yo fui a la empresa, me sentí emocionada porque ellos me dijeron que iba a quedar trabajando, que si podía ir ese mismo día a una práctica, me iban a explicar cómo iba a ser la función que me tocaba hacer, todo eso. Y el día 1 de abril comecei a trabalhar. São pessoas que já têm uma cultura, um estudo elevado, são pessoas que têm já vêm com vontade de trabalhar pelo problema que eles passaram. Então, quando eles chegam com aquela intenção de trabalhar, de se dedicar, entendeu? Fazer as coisas certas para que eles possam voltar a viver uma vida mais tranquila, né? Não ao patamar que eles tinham lá. Esse é o sonho deles, né? Bento Puedes é um projeto da Visão Mundial Brasil em resposta à crise migratória da Venezuela e atua desde 2019 na inclusão e integração de pessoas migrantes e refugiadas através de estratégias de meio de vida. No eixo de empregabilidade, além dos cursos profissionalizantes, tem sido de grande importância a sensibilização do setor privado e o processo de conscientização sobre as vantagens da diversidade e inclusão no ambiente de trabalho.
temos parcerias com diversas empresas que estão engajadas na contratação de imigrantes e refugiados. Acreditamos que todas as empresas podem cumprir esse papel de responsabilidade social e contribuir na integração de pessoas migrantes e refugiadas, tornando esse impacto ainda mais transformador. Então não tenham medo, contratem, e eu indico, contratem através de órgãos, né, como a imigração mesmo, né, porque lá eles têm todo um aparato, toda uma identificação, né, e que essas pessoas, elas querem trabalhar, então que não tenham medo. Esse mundial chegou na nossa vida bem na pandemia e foi uma luz. Cheguei um dia lá no CEDIC e tinha um grupo da Visão Mundial e comecei a falar com eles: eu preciso fazer curso, preciso fazer algo porque estava muito difícil a situação por conta da pandemia. E uma semana depois me contactaram falando que tinha um curso de barista, que sempre eu quis fazer no meu país, só que era bem caro. Aí me falaram do curso, eu falei, eu vou. Uma vez que recebi o certificado, eu fui contactada por uma empresa que fez uma entrevista e fui aprovada. Agora eu estou trabalhando. E quando eu comecei a fazer o curso, não sabia que o mundo do café era tão grande. É maravilhoso. Gostaria muito de abrir meu próprio negócio e dar oportunidades para outras pessoas trabalharem e aprenderem de todos os conhecimentos que eu tenho. É muito importante ter parte da família perto, porque é o impulso, é o que motiva a gente a sair na frente. Aqui em São Paulo, a gente tem 2 eixos centrais, né? O eixo de empregabilidade, que é auxiliando pessoas migrantes e refugiadas a encontrar um novo emprego, isso de acordo com as suas qualificações, de acordo com a sua expectativa. A gente também tem algumas atividades de entrada, então, orientações profissionais, contando um pouquinho de como que é o nosso mundo laboral aqui do Brasil. O objetivo geral, ele é desenvolver e, de alguma forma, ele auxiliar, amparar. Acho que tem muitas palavras-chave que a gente pode usar, né? Mas acho que o desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, né? Poder prestar um auxílio nesse desenvolvimento dessas pessoas que estão chegando nesse novo território, que muitas vezes estão desamparadas. Yo creo que el empleo es algo importante que uno tiene en la vida, porque ahí tú consigues tener tu cosa, comprarte una casa, si quieres tener una casa, si quieres tener un carro, si quieres, ahí con un empleo tú consigues todo. Que estoy muy agradecida con Visión Mundial por haber dado la oportunidad de participar en el curso y haber ayudado a conseguir un empleo.